Desde o início da humanidade, nós encaramos o medo do fim. Todas as civilizações antigas tinham alguma profecia de como tudo ia acabar. Até agora nenhuma se concluiu. E a ficção tratou de pegar essas profecias e transformar em boas histórias. E o Analog Horror que veremos hoje brinca com isso de uma forma interessante. Com vocês, Prehistoric Emergency. Oi, eu sou a Nina. Se gostar do vídeo, se inscreva no canal. Sistema de alerta de emergência. Não entre no oceano. Isso não é um teste. Sua vida está em perigo. Por favor, preste atenção na transmissão a seguir. Esse alerta começou a ser transmitido como um aviso. Todas as áreas costeiras deixaram de ser seguras. Todos os portos, praias, precisavam ser evacuados imediatamente. Todas as atividades relacionadas com o mar estavam proibidas até segunda ordem. E o motivo disso? 3 espécies que todos acreditavam que estavam extintas reapareceram. São elas o Mosasauro, o Dunkleosteus e o Megalodon. Como já era de se imaginar, essas criaturas são extremamente agressivas. Ninguém sabe explicar o porquê elas ressurgiram, mas existe uma teoria de que elas surgiram de um grande buraco azul que se formou no fundo do mar, como uma espécie de portal para atravessar do mundo deles para o nosso. Nesse Analog Horror, aparentemente a Terra é oca, e essas criaturas sobreviveram por milhares de anos para cumprir uma profecia. O alerta segue detalhando um pouco sobre os monstros marinhos. Acho que a ideia era deixar muito claro o quão perigoso eles eram. E se você, assim como eu, não entendia muito de dinossauro, eu dei uma resumida para desbloquear um medo novo. Como são esses monstros marinhos? O Mosasauro é considerado um lagarto colossal. Sua boca cheia de dentes é capaz de rasgar ossos e carnes com uma grande facilidade. Ele nada muito rápido e em questão de segundos pode transformar o mar em um banho de sangue. Ele foi avistado em vários oceanos, atacando de peixes a barcos pequenos para devorar qualquer ser vivo, incluindo os humanos. Confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de dizer o nome desse. Dunkleosteus. O Dunkleosteus é um peixe pré-histórico, considerado um dos primeiros grandes predadores do mundo marinho. Sua cabeça era protegida por uma placa grossa de osso, tornando quase impossível se defender dele. A menos que você tivesse um arpão ou uma arma de grosso calibre, mas assim, eu não aconselho. Sua mordida chega a ser mais forte do que a de um crocodilo, capaz até de perfurar os cascos dos barcos, tornando ele tão perigoso quanto o Mosasauro. E o Megalodon, bom, dispensa apresentações. O maior tubarão que já existiu é praticamente uma lenda, e seu retorno coloca em risco a vida marinha e até o comércio internacional. Um único Megalodon chega a consumir 1 tonelada de comida por dia. Os peixes que conhecemos não vão durar muito tempo. As consequências dessa situação são imprevisíveis. A economia mundial estava sofrendo. Eu não sei se você sabe, mas grande parte dos importados, seja ele compras físicas ou alimentos, eles são exportados pelo mar. E esses peixes pré-históricos estavam tornando essa atividade um pouco difícil. Sem contar que o pessoal não estava nem conseguindo pescar, né? Mas era só o começo. Logo depois, um novo alerta foi emitido. E agora o perigo não era só no mar. Novos buracos, além dos que já se abriram no fundo do mar, começaram a surgir em regiões terrestres ao redor do mundo. E aquelas grandes cavernas se tornaram portais para criaturas de um outro tempo. A Megalania foi a primeira espécie a ser identificada. Uma gigantesca espécie de lagarto voltou a viver na Austrália. Eles já lidam com coisas muito grandes lá, mas eu acho que por essa eles não esperavam. A Megalania tem garras muito grandes e afiadas, além dos dentes dessa criatura serem serrilhados. E mesmo tendo 7 metros de comprimento, consegue se esconder muito bem, além de ser muito ágil, o que estava começando a causar muitos problemas em cidades. Mas nem todos os animais que surgiram eram ruins. Começou a ser encontrado em regiões congeladas e montanhosas o mamute lanoso. Ele não era bem uma ameaça, por isso ele começou a ser caçado ilegalmente. Eles conseguiram colocar um casal de mamutes em um zoológico, e agora todo mundo podia ir ver, sem correr o risco. Porque ele não era uma ameaça direta, mas se ele se sentisse ameaçado, ele podia pisar em você. E um adulto chega a pesar 6 toneladas. Não tem como sobreviver a isso. No fundo do mar, surgiu outra criatura, o Leviatã. No começo eu achei que era alguma coisa bíblica, mas esse foi o nome dado a uma cachalote de 18 metros. Uma verdadeira ameaça para o Megalodon. Então se essa baleia é uma ameaça para o maior predador que já existiu, o que ela faria conosco? Sim, o sistema marinho estava entrando em colapso. E esse nosso aliado tinha mais impacto do que o ser humano podia imaginar. Não estava catastrófico o suficiente. Então surgiu 2 espécies de serpentes gigantescas, uma na Colômbia e outra na Índia. E aqui eu tenho um questionamento ao canal que criou o Analog Horror. Uma de Tanoboa é uma serpente aquática que mede 14 metros, é extremamente agressiva
e voltou a aparecer na Colômbia. Só que nós temos sucuri de 10 metros, vivendo na Amazônia, o que são 4 metros. A espécie que surgiu na Índia se chama Bazuki indicus, e essa é uma espécie terrestre, mais ou menos do mesmo tamanho da titanoboa, e também está ameaçando a vida local. Ela é extremamente agressiva com os humanos. Diante dessa catástrofe mundial, as autoridades começaram a fazer a única coisa que poderiam: bombardear os buracos. Acho que a ideia era fechar as passagens, só que não deu muito certo. Algo parecia estar escapando dessas aberturas, e essa gravação foi feita em uma das passagens. Talvez essas criaturas não estejam retornando para o nosso mundo por acidente. Talvez elas estejam fugindo de alguma coisa muito pior. Um mal maior ainda está por vir. A situação está ficando cada vez mais desesperadora, e uma organização internacional foi formada para lidar com essa emergência. Mas o pior é que a verdadeira ameaça parece ser algo que ninguém entende ainda. E se tudo não for apenas uma mera coincidência? Podemos considerar que essas criaturas não estão apenas ressurgindo por um capricho da natureza. Talvez o que estamos testemunhando não seja um retorno, mas sim uma invasão. E se o nosso mundo e a Terra Oca estiverem em perigo também? Essas criaturas estão fugindo de algo, do próprio centro da Terra. Talvez uma força ainda mais antiga e maléfica esteja prestes a ser libertada. Talvez os buracos não sejam apenas portais, mas sim uma rachadura entre a parede dos mundos. Algo mais sombrio está vindo. Reivindicar o que perdeu. A pergunta não é se podemos deter essas criaturas, mas o que está tentando sair de dentro da Terra e quanto isso vai mudar o nosso futuro. Será uma profecia se cumprindo? E por enquanto esse vídeo fica por aqui. Se eu continuar, ele vai ficar muito longo. A história é muito interessante e eu quero trazer uma teoria mais elaborada sobre essa grande profecia. Eu tô de olho no canal do criador e parece que logo logo vai ter a segunda temporada. Eu quero trazer um pouco mais sobre essa profecia porque eu achei muito interessante. Eu quero agradecer ao canal Câmera Escondida pela recomendação e peço paciência para quem tá recomendando o tema, porque são muitas recomendações e são recomendações muito boas e eu quero trazer cada uma, mesmo que demore um pouco. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Obrigada a você que chegou até aqui. Deixa a sua teoria aqui embaixo, talvez ajude a complementar a minha. Até a semana que vem. Tchau!